Quando nossos filhos eram pequenos, nossa família passou alguns dias à beira de um lindo lago. Certa tarde, as crianças colocaram coletes salva-vidas antes de pular do deck na água. Nossa caçula observava os irmãos e as irmãs com hesitação. Reunindo toda a coragem que podia, ela tampou o nariz com uma mão e pulou. Assim que voltou à superfície, com certo pânico na voz, ela gritou: "Socorro! Socorro!" Bem, ela não estava correndo perigo. O colete salva-vidas estava funcionando e ela estava flutuando em segurança. Podíamos tê-la puxado de volta para o deck com facilidade. Porém, na perspectiva dela, ela precisava de ajuda. Talvez fosse a água fria ou a novidade da experiência. De qualquer forma, ela voltou para o deck, onde a envolvemos com uma toalha seca e elogiamos sua bravura. Quer sejamos jovens ou idosos, em momentos de angústia, muitos de nós já clamaram com urgência: "Socorro! Salve-me!" Ou, "Por favor, responda à minha oração." Algo semelhante aconteceu com os discípulos de Jesus durante seu ministério mortal. Em Marcos, lemos que Jesus outra vez começou a ensinar junto do mar e juntou-se a ele uma grande multidão. A multidão era tão numerosa que Jesus entrou em um barco para lhes falar a partir do convés. Durante todo o dia, ele ensinou parábolas enquanto o povo estava sentado na praia. E sendo já noite, ele disse aos discípulos: "Passemos para o outro lado." E eles, deixando a multidão, partiram da costa e começaram a atravessar o mar da Galileia. Após encontrar um lugar na parte de trás do navio, Jesus se deitou e rapidamente dormiu. Pouco depois, levantou-se uma grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que praticamente se enchia de água. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes, que sabiam como conduzir um barco em uma tempestade. Eles eram seus discípulos de confiança. De fato, eram seus discípulos amados. Eles haviam deixado para trás seu trabalho, seus interesses pessoais e sua família a fim de seguir a Jesus. A fé que tinham nele era demonstrada por sua presença no barco. E o barco agora estava no meio de uma tormenta e prestes a afundar. Não sabemos por quanto tempo eles lutaram para manter o barco navegando na tempestade, até que acordaram Jesus com pânico na voz, dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, salva-nos, que perecemos." Eles o chamaram de Mestre, pois ele o é. Ele também é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Do lugar onde estava no barco, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao furioso mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Como o mestre dos mestres, Jesus então ensinou seus discípulos com duas perguntas simples, mas cheias de amor. Ele perguntou: "Por que sois tão tímidos? Onde está a vossa fé?" Na mortalidade, temos uma tendência, quase uma tentação, de clamarmos quando nos encontramos em meio a provações, problemas e aflições: "Mestre, não te importa que eu pereça? Salva-me." Até o profeta Joseph Smith clamou de uma terrível cadeia: "Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo?" Certamente, o Salvador do mundo entende nossas limitações mortais, pois ele nos ensina a sentir paz e calma, mesmo quando os ventos sopram com fúria ao nosso redor e as ondas ameaçam afundar nossas esperanças. Jesus convida aqueles que têm fé comprovada, fé como uma criança ou mesmo uma partícula de fé, dizendo: "Vinde a mim. Crede em meu nome. Aprendei de mim e ouvi minhas palavras." Com ternura ele ordena: "Arrependei-vos e sede batizados em meu nome. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e lembrai sempre de mim." Jesus nos tranquiliza explicando: "Tenho-vos dito essas coisas
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Fico imaginando o barco sendo castigado pela tempestade, enquanto os discípulos de Jesus, por necessidade, ocupavam-se vendo as ondas baterem no convés e tentavam retirar a água. Posso imaginá-los cuidando das velas e tentando manter um pouco de controle sobre a pequena embarcação. O foco deles era sobreviver àquele momento, e seu pedido de socorro era urgente e sincero. Em nossos dias, muitos de nós não são diferentes. Eventos recentes ao redor do mundo, em nossa nação, comunidade e família, açoitaram-nos com provações imprevistas. Em épocas turbulentas, nossa fé parece ser levada aos limites de nossa resistência e nosso entendimento. Ondas de medo podem nos distrair, fazendo-nos esquecer a bondade de Deus e nos deixando com uma perspectiva limitada e fora de foco. No entanto, é nesses duros trechos de nossa jornada que nossa fé pode não somente ser testada, como fortificada. Independentemente de nossas circunstâncias, podemos intencionalmente nos esforçar para desenvolver e aumentar nossa fé em Jesus Cristo. Ela é fortalecida quando nos lembramos de que somos filhos de Deus e de que Ele nos ama. Nossa fé cresce quando colocamos a palavra de Deus à prova, com esperança e diligência, dando o melhor de nós para seguir os ensinamentos de Cristo. Nossa fé aumenta à medida que escolhemos acreditar em vez de duvidar, perdoar em vez de julgar, arrepender-nos em vez de nos rebelar. Nossa fé é refinada, porque confiamos pacientemente nos méritos, na misericórdia e na graça do Santo Messias. Embora não seja com o conhecimento perfeito, disse o Elder Neal A. Maxwell, a fé proporciona uma profunda confiança em Deus, cujo conhecimento é perfeito. Mesmo em épocas turbulentas, a fé no Senhor Jesus Cristo é resoluta e resiliente. Ela nos ajuda a filtrar distrações sem importância. Ela nos encoraja a prosseguir no caminho do convênio. A fé supera o desânimo e nos permite encarar o futuro com determinação e confiança. Ela nos impele a pedir socorro e alívio quando oramos ao Pai em nome de seu Filho. E quando as orações parecem ficar sem resposta, nossa persistente fé em Jesus Cristo produz paciência, humildade e a capacidade de proferir com reverência as palavras: seja feita a tua vontade. O presidente Russell M. Nelson ensinou: não precisamos deixar que os temores ocupem o lugar de nossa fé. Podemos combater esses temores fortalecendo nossa fé. Comecem por seus filhos. Façam com que sintam a fé que vocês têm, mesmo quando enfrentarem dolorosas provações. Façam com que sua fé se concentre em nosso amoroso Pai Celestial e em seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Ensinem a cada preciosa criança que ela é uma filha de Deus, criada à imagem dele, com propósito e potencial sagrados. Cada uma nasce com desafios para superar e fé para desenvolver. Recentemente, ouvi 2 crianças de 4 anos de idade compartilharem sua fé em Jesus Cristo ao responderem à pergunta: como Jesus Cristo ajuda você? A primeira criança disse: sei que Jesus me ama porque Ele morreu por mim. E Ele também ama os adultos. A segunda criança disse: Ele me ajuda quando estou triste ou mal-humorado. Ele também me ajuda quando estou afundando. Jesus declarou: portanto, todos aqueles que se arrependerem vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recentemente, o presidente Nelson prometeu que nosso medo diminuirá e nossa fé aumentará, à medida que novamente nos comprometermos a verdadeiramente ouvir, escutar e obedecer às palavras do Salvador. Irmãs e irmãos, nossas atuais circunstâncias desafiadoras não são o nosso destino eterno final.
Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo por convênio. Temos fé em seu poder redentor e esperança em suas grandes e preciosas promessas. Temos todos os motivos para nos regozijar, pois nosso Senhor e Salvador está perfeitamente ciente de nossos problemas, nossas preocupações e tristezas. Assim como Jesus estava com seus discípulos na antiguidade, Ele está conosco em nosso barco. Testifico que Ele deu sua vida para que você e eu não pereçamos. Que confiemos nele, obedeçamos a seus mandamentos e, com fé, nós o ouçamos dizer: cala-te, aquieta-te. No sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.